dando continuidade ao primeiro encontro da 20ª edição do ciclo de palestras em ciência animal da Universidade de Franca, eu gostaria de convidar a palestrante Beatriz Moreira Antoniassi. Ela é médica veterinária formada pelo Centro Universitário de Rio Preto, UNIRP, e no momento ela é aprimoranda da área de anestesiologia e intensivismo pelo Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária da Universidade de Franca. Hoje ela vai abordar para nós sobre anestesia epidural em cães e gatos. Beatriz, muito obrigada pela sua participação e fique à vontade. Tá bom. Obrigada, professora. Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre anestesia epidural em cães e gatos, um pouco dos conceitos, indicações e como a técnica ela é realizada, tá bom? Falando um pouquinho dos conceitos, é uma técnica locorregional que vai utilizar anestésicos, sejam anestésicos locais, dissociativos e opioides na região do espaço epidural, tá? Podem ser usados de forma isolada ou em associação. Depois eu vou mostrar para vocês certinho onde fica esse espaço epidural, tá bom? E quando administra esses anestésicos nesse espaço, a gente vai ter o bloqueio do neuroeixo, que seria o bloqueio ali, que esse neuroeixo ele é composto pela medula espinhal e as raízes nervosas. E aí, dependendo da região que a gente administra esse anestésico, a gente vai ter uma resposta, um bloqueio de certas localidades. E aí também eu vou mostrando isso mais adiante. Vou falar um pouquinho da história, né, da cronologia. Tudo começa, os primeiros estudos, a primeira descrição, né, na verdade, foi em 1885, que eles fizeram a aplicação de cocaína entre duas vértebras de um cão. E eles observaram que teve uma anestesia na região inguinal, peniana e dos membros pélvicos. E aí, depois disso, começaram a estudar mais sobre. Na década de 1950, começou a consolidar na veterinária. E aí começou a ser feita em algumas clínicas, em cirurgias, e os estudos seguiram adiante também. Em 1990, os estudos foram se expandindo, começou a ter o uso de lidocaína, de bupivacaína, começaram a estudar também os opioides, como a morfina, a metadona, e começaram a ver que era uma modalidade da anestesia que era segura para os pacientes, né? Tanto para pacientes que às vezes tinham alguma alteração sistêmica, algum risco, e também os estudos foram continuando aí, no ano de 2000, teve padronização e ampliações dessas indicações, começaram a fazer combinações de anestésicos, tipo usar opioides e o anestésico local, também começaram a fazer para cirurgias mais dolorosas, ortopédicas, algumas outras fraturas, e de 2010 em diante começou a abordar de forma multimodal, ampliando o seu uso para protocolos mais modernos, né? E também começou a observar a vantagem, a forma que essa técnica traz muita analgesia para esses pacientes e é muito utilizada até os dias de hoje, né? Então, para mostrar para vocês, como eu falei que eu iria mostrar o espaço epidural, essa é a vértebra de um cão, e o espaço epidural, ele fica localizado bem aqui. Mas antes de chegar nesse espaço, precisa passar pela pele, pelo tecido subcutâneo, vai ter o ligamento interespinhoso, e aí depois a gente chega no ligamento amarelo, e depois que chega nesse espaço epidural. E é bem nessa região que a gente vai depositar o anestésico. E aí, logo abaixo dele, a gente tem a dura mater. Então, aí eu vou explicar para vocês o cuidado que deve ser tomado também. E nessa outra imagem, a gente consegue visualizar melhor o espaço epidural também. Tem uma outra que eu consigo mostrar para vocês, o ligamento amarelo, mais fácil também. Então, aqui, ó, o corpo vertebral já fica logo abaixo desse espaço também, tá? Quando a gente fala da epidural, a gente tem vários segmentos que podem ser feitos. Então, qual vai ser a minha escolha? Vai depender de que acesso cirúrgico que eu vou realizar, de qual que vai ser o meu procedimento, qual vai ser o procedimento, qual analgesia que ficaria melhor para aquele paciente. Então, por exemplo, se for no segmento cervical, a gente vai ter os nervos que vão ser bloqueados. O plexo braquial, o nervo frênico. Então, por exemplo, em cirurgias de pescoço, de ombro, de braço, torácico,
os nervos intercostais, para procedimentos no tórax, no abdômen. E o que eu vou dar mais ênfase hoje é no lombar, tá? Epidural lombar, que é para procedimentos de quadril, coxas, também para procedimentos, por exemplo, uma cesárea, seria interessante, tá? Aqui os nervos que vão ser bloqueados seriam o ilho hipogástrico, ilho inguinal, femoral, uma parte do isquiático e um segmento sacral, os nervos isquiático e pudendo, para procedimentos no períneo, nos pés, na região posterior da coxa. A gente utiliza na região sacral muito mais em gatos, tá? Em cães a gente usa muito mais a técnica lombar. Aí aqui, mostrando para vocês, essa imagem eu peguei de um estudo que estava fazendo estimulação elétrica, mas ele fica fácil de visualizar, para demonstrar para vocês. Se eu fazer uma epidural lombar, eu entraria com a agulha entre as vértebras L6 e L7. E assim que você entra, aqui eu consigo mostrar bem para vocês o ligamento amarelo, tá? Aí o ligamento amarelo, ele é rompido, e aqui seria o espaço epidural, que é onde a gente vai depositar o anestésico, tá bom? E aí o que a gente mais utiliza é o lombosacro, que é entre L7 e S1. E vai ser a mesma coisa. A depender do local que a gente opte por fazer a nossa técnica, a gente sempre vai passar pelo ligamento amarelo e chegar nesse espaço para depositar o nosso anestésico, tá? Aqui seria o sacral, entre S3 e a primeira vértebra coxígea. Então, falando agora como localizar, como se localizar e facilitar o acesso. Vou falar sobre a técnica lombosacra, tá bom? A gente se situa pela asa do ilho, então você vai palpar a asa do ilho e entre ela, assim, bem no meio, a gente consegue ver sentir o processo espinhoso de L7, tá? Quando você sente esse processo espinhoso de L7 entre as asas do ilho, você vai sentir uma depressão logo abaixo desse processo espinhoso de L7. Nesse espacinho, seria o espaço lombosacro, seria o lugar que eu vou entrar com a minha agulha. Logo abaixo da L7, eu tenho a S1. E aí, é entre essas duas vértebras que a gente vai entrar com a agulha. Aqui, ó, demonstra certinho a vértebra L7 e a primeira vértebra sacral. A agulha, ela tem que entrar bem nesse espaço aqui, para a gente depositar o nosso anestésico, certo? Aí, aqui, demonstrando para vocês algumas imagens que eu realizei de procedimento, né? Primeiramente, o animal, ele já tem que estar num plano anestésico, ele já tem que estar... já fiz a MPA, que é a medicação pré-anestésica, ele já está com o tubo endotraqueal, já está no gás inalatório, eu já fiz a indução antes, né, disso tudo, então ele já está com analgesia, ele não vai sentir, eu não quero que ele sinta esse momento, porque a gente vai entrar com a agulha ali naquela região. Então, aqui nessa primeira imagem, eu identifiquei esse espaço, eu palpei a asa do ilho, identifiquei o espaço, vou entrar com a agulha ali nessa região, e aí a gente pode fazer alguns testes para saber se a gente está no espaço epidural. A gente tem o teste da gota, que a gente vai fazer com um cloreto de sódio estéreo, tá? De preferência também, assim como pano de campo, luva estéreo, tudo de forma estérea, para a gente não levar contaminação para esse espaço epidural, tá? E aí o teste da gota é você depositar a gota aqui no bisel da agulha, e a gotinha, ela vai ser sugada, vamos dizer, por conta da pressão negativa que tem naquele espaço. Eu vou mostrar melhor para vocês no vídeo, tá? E também, depois que eu tenho a certeza de que está ali naquele espaço, a gente faz o teste de resistência também, aí a gente pode administrar o nosso anestésico. Nesse vídeo fica mais fácil de visualizar. Então, eu palpei, entrei ali com a agulha no espaço lombosacro, entre L7 e S1, eu vou sentir romper o ligamento amarelo. Quando eu sinto romper o ligamento amarelo, é como se você estivesse furando uma folha sulfite com uma agulha, tá? Você sente, tipo, fazer um crequezinho. E aí, agora, tá depositando o meu teste, colocando a gota. Em alguns casos, em alguns pacientes, essa gota, ela não vai desaparecer, ela vai continuar aí. E aí, a gente deve fazer o teste de pressão, que aí você coloca e tenta injetar o líquido.
Aí, nesse caso, estou tentando posicionar, ver a melhor forma. O ideal é 45 graus. Quando eu posicionei ela mais para baixo, em 45 graus, vocês vão ver que a gotinha ela vai desaparecer, ela vai ser sugada. E isso é por conta da pressão negativa que tem no espaço. E quando a gotinha ela desaparece assim, você já sabe que você conseguiu chegar no lugar adequado. Você também pode tentar fazer o teste de pressão, que é ir injetando o cloreto de sódio e não vai ter resistência. A seringa vai facilmente. E aí, como a gente já deu certo no primeiro teste, que é o teste da gota, eu já vou colocar o anestésico ali. Nesse caso, eu estava usando a bupivacaína e morfina. E aí, tem que ir de forma lenta, tá? 2 ml por segundo, mais ou menos. E assim que termina, o tempo de ação vai depender do fármaco utilizado, que aí também eu vou explicar para vocês. Essa imagem dá para ver certinho, dá para ver melhor, né, a gota, quando ela desaparece. E as agulhas utilizadas? A gente utiliza tem pessoas que utilizam outras, mas a melhor seria utilizar essa de Tui. Elas têm diferentes tamanhos e vão depender do tamanho do animal. Eu tenho a 16, a 18 e a 20. O menor animal, normalmente, a gente utiliza essa daqui, amarela. Ela é muito interessante porque ela tem uma ponta mais arredondada, então você vai perfurar, você vai entrar ali com ela, e essa ponta, ela ajuda para que você não cause nenhum dano na dura mater, por exemplo. Se você entrar demais, se você às vezes ter ter um acesso errado ali naquela região e não causar maiores problemas. Então, ela tem uma maior segurança. E o quanto você vai entrar dessa agulha? Depende do paciente. 2 centímetros, depende do tamanho, tá? Tudo vai depender. Que fármacos que a gente utiliza? Os fármacos que a gente mais utiliza é a lidocaína e a bupivacaína, tá? Mas a gente pode associar com outros fármacos também, como, por exemplo, os opioides. Os opioides, eles vão trazer uma analgesia maior. Você vai trazer uma analgesia ou durante o procedimento ou depois, mas principalmente a morfina, que eu vou falar para vocês, ela causa uma analgesia, assim, muito interessante, principalmente no pós-operatório. O que está relacionado com o quanto esse fármaco vai durar dentro do seu. O que está relacionado com o tempo de ação desse fármaco, o quanto de analgesia você vai ter, é a lipossolubilidade. O lugar de absorção desses fármacos, ele tem uma barreira de lipídios. E um fármaco que ele é muito lipossolúvel, ele vai ser absorvido de forma muito mais rápida e você não vai ter uma duração prolongada. Então, a morfina, ela é hidrossolúvel. Então, ela não vai ser absorvida facilmente. Então, a morfina, ela demora um pouquinho para agir, só que eu consigo uma analgesia de 12 a 24 horas. Então, isso é muito interessante num pós-operatório de um paciente. O fentanil, a gente utiliza mais nos casos que a gente precisa de uma analgesia imediata, tá? Por exemplo, numa cesárea, porque ele começa a agir rápido, só que o tempo de duração dele vai ser mais curto, certo? Outros fármacos também que podem ser utilizados, os agonistas alfa-2 adrenérgicos e a ketamina. Agonistas alfa-2 adrenérgicos seria a xilazina e a dexmedetomidina. São 2 fármacos que também podem ser utilizados ali, só que eles são lipofílicos, então a gente vai ter uma duração menor de ação da analgesia desses fármacos, certo? E a xilazina, inclusive, quando utilizada, ela pode ser absorvida de forma sistêmica, o paciente ficar mais sedado, ter uma bradicardia, então tem que avaliar os casos que seria interessante o uso, certo? E a ketamina, ela é interessante na analgesia também, ela vai inibir os receptores de NMDA, que são liberados no caso de dor. Quais são as indicações, então, para você fazer esse tipo de anestesia? Nas cirurgias caudais ou retroumbilicais, que seriam abaixo da linha umbilical do paciente, procedimentos intraabdominais, bexiga, reto, próstata, útero, ela é eficaz na parte de analgesia, e a gente também pensa em, por exemplo, procedimentos ortopédicos, fraturas em membro pélvico, é muito interessante utilizar esse tipo de bloqueio, tá? Porque você consegue reduzir muito outros tipos de anestésicos, porque
com a epidural, você consegue trazer uma analgesia muito grande e muitas vezes você diminui até a quantidade de gás inalatório, que é o isoflurano, o anestésico volátil, a gente consegue diminuir muito o uso dele também e das infusões contínuas, tá? Porque causa uma boa analgesia. Os pacientes de alto risco, é interessante também você utilizar quando eles estão restritos a uma anestesia geral, tipo um procedimento que vai ser longo, que o paciente precisa ficar em altas taxas de anestésicos em infusões contínuas, é interessante a gente fazer essa técnica, porque você consegue reduzir esses anestésicos que você vai usar em infusão contínua. Você consegue usar, assim, menos de tudo praticamente, para trazer o maior conforto para o seu paciente. E ele é muito bom para o controle, essa técnica é muito boa para o controle de dor, você consegue deixar o paciente num plano anestésico mais superficial, que ele não vai ficar sentindo, certo? E você consegue deprimir menos a parte respiratória e cardiovascular desse paciente, porque às vezes você deixa um paciente numa infusão contínua longa e acaba com o acúmulo de fármacos, né? Você acaba gerando uma depressão respiratória, tem alguns fármacos que fazem isso, você acaba levando às vezes um comprometimento cardiovascular, hipotensão e outras coisas. Então, você consegue ter uma maior segurança. E quando que eu não devo usar? Nos casos de pacientes que tenham problemas com coagulação. Porque quando você introduz a agulha ali no espaço, entre as vértebras, você pode pegar algum vaso. E um paciente que tem um problema de coagulação, pode acontecer de ter uma hemorragia. E acúmulo de sangue ali naquela região vai causar dor, pode comprimir a medula, então não é interessante, tá? Infecção, seja na pele, ali também, ou um paciente que está em sepse, você tem que evitar, porque você pode levar contaminação para o espaço epidural também, certo? Hipotensão e politrauma também, você acaba piorando a estabilidade hemodinâmica desse paciente, então evitar também, porque a anestesia epidural ela pode levar também à hipotensão. Então, um paciente que já está hipotenso, você tem que avaliar se você realmente faz essa técnica, tá? Pacientes com alterações neurológicas e anatômicas, lesões medulares pré-existentes, deformidades do canal espinhal, é interessante evitar também, porque você pode piorar essas alterações. De complicações, o que pode acontecer? Alguma falha técnica devido à obesidade, às vezes o paciente obeso, você tem dificuldade em sentir a vértebra, em se localizar, às vezes você vai tentar ir no rumo assim e não vai conseguir realizar a técnica de forma adequada. Extravasamento de sangue, às vezes você coloca em alguma região ali que não está no espaço epidural e começa a voltar líquido também. E a aplicação intramuscular acidental também é perigoso nos casos de intoxicação, tá? Pode causar intoxicação. Da parte cardiovascular é a hipotensão que a anestesia pode levar, por conta da vasodilatação que causa, certo? E respiratórios, pode ter paralisia respiratória, se você fazer uma dose muito elevada, se você fazer de forma muito rápida, a posição do paciente também, e a obesidade, podem levar a esses tipos de complicações. E concluindo, então, essa técnica ela é super simples e é muito eficaz para analgesia. Você consegue deixar o paciente com muito mais conforto, tanto durante o procedimento como depois do procedimento. Você vai reduzir a necessidade das altas doses de fármacos sistêmicos, como eu falei, não vai precisar de uma infusão, de tantas infusões contínuas. Muitas vezes, quando eu faço uma técnica desse tipo de procedimento, principalmente para ortopédicas, às vezes eu deixo só na infusão contínua de ketamina e no gás inalatório, que é o isoflurano. Nem fico utilizando tantos fármacos, porque a epidural, quando ela é bem feita, a gente tem uma resposta muito boa. Você consegue associar diferentes agentes, então você tem uma versatilidade, você consegue associar um anestésico local com um opioide, e também você tem uma estabilidade anestésica, você consegue manter o paciente com uma analgesia prolongada e você tem um bem-estar animal. E também é fundamental para protocolos anestésicos multimodais. A gente está combinando várias técnicas, trazendo maior conforto para o paciente, e é o que a gente sempre espera, né? Reduzir doses, preservar
o bem-estar desses animais. Aqui algumas referências que eu utilizei. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aberta aqui para tirar dúvidas de vocês. Deixei meu e-mail também e agradeço pela atenção. Beatriz, nós que agradecemos os seus ensinamentos. E eu tenho uma dúvida. Qual seria a melhor escolha? Lidocaína ou bupivacaína? Então, vai depender, né? Porque, assim, como eu falei da questão da lipossolubilidade, a lidocaína, o que ela tem de vantagem? Ela começa a agir rápido. Você fez a lidocaína, ela já começou a agir. Só que o tempo de ação dela vai ser de 1 a 2 horas. Então, nesse quesito, ela não vai ser tão interessante. Agora, quando eu tenho a bupivacaína, ela vai demorar de 15 a 25 minutos para agir. Só que eu tenho uma analgesia de 3 a 6 horas. Então, isso já é muito mais interessante para o nosso paciente pensando num pós-operatório. Aí você vai avaliar também, eu vou fazer uma cesárea, por exemplo. Você pode pensar, na cesárea, você quer uma analgesia imediata. Então, eu posso fazer a lidocaína e o fentanil, por exemplo. Eles começam a agir mais rápido e vão durar menos. E aí, é mais interessante. Agora, por exemplo, no procedimento ortopédico, a bupivacaína é muito mais interessante, a morfina, certo? São esses pontos. Entendi, Bia, obrigada. Em nome aí da comissão organizadora, da 20ª, né, edição do ciclo de palestras em ciência animal, o qual é promovido pelo curso de graduação em medicina veterinária, pelo programa de pós-graduação em ciência animal e pelo programa de aprimoramento profissional em medicina veterinária da Universidade de Franca, da Unifran. Eu agradeço aí as duas palestrantes, muito obrigada, e ressalvo que no dia 18 de setembro estaremos novamente aqui com o nosso segundo encontro. Muito obrigada. Obrigada, professora.